Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Tá feliz hoje. Vamos dar início então ao nosso estudo? Não, só tenho de nosso caçar. Ah, tem que esperar no sentido. Tá. Nós vamos dar continuidade então ao estudo. Nós estávamos sendo a igreja do Deus vivo. A igreja viva do Deus vivo. Amém? Eu acho que foi aqui que nós paramos, não foi? A coluna e a firmeza da verdade. Amém? A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna, a firmeza da verdade. Nós lemos 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. A igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e versículo de número 14. Tá? Isso foi a última parte que nós vimos na semana passada. Bem? E hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre qual a verdade que a igreja deve guardar. Qual é essa preciosidade, né, que nós devemos guardar? Bem? Mas então nós vamos aprofundando um pouquinho sobre isso. E a resposta nós já temos de forma muito clara, né? Todos nós sabemos. A verdade preciosa que essa igreja é guardiã é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Bem? Então essa é a verdade, esse é o tesouro que está reservado sobre a igreja. Essa é a grande missão da igreja, é isso aí. O grande valor da igreja é isso aí. Tem uma passagem que fala de forma bem clara que essa mensagem gloriosa foi entregue às igrejas e não foi entregue a anjo, não foi entregue a nós. Então uma mensagem preciosa que está nas nossas mãos e nós somos detentores dessa verdade. Amém? É como se nós estivéssemos vivendo o Apocalipse, pensando num filme de terror, e você tem um antídoto para toda destruição que está acontecendo nesse cenário. É exatamente isso. A igreja é o sal da terra. A igreja é a que sustenta ainda esse mundo, a humanidade. É a igreja que sustenta. Por que ela sustenta? Não é pelo poder dela, não, é pelo poder que foi delegado a ela através de Jesus. E qual é esse poder? A mensagem do Evangelho. A igreja está na terra com uma missão muito clara. Qual é a missão da igreja? Evangelizar. Amém? Então nós vamos analisar esses três referências que nós temos aí. Gálatas capítulo 2, versículo número 5, está bem apagadinho ali, mas é Gálatas 2, verso 5. Depois nós temos Efésios capítulo 1, versículo 13. E também Colossenses capítulo 1, versículo 5. Então eu queria pedir que 3 irmãos distintos aí abrissem para nós, por favor, essa referência e fizessem a leitura. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Para que a verdade do Evangelho permaneça em nós. O que o apóstolo Paulo está falando aos irmãos em Gálatas? Ele está declarando, e ele faz uma declaração: não permanecemos nem uma hora no meio deles, para que a verdade do Evangelho permaneça em nós. Então ele não aceitou ser manipulado, ele não aceitou se curvar diante de outra doutrina, e ele fugiu desse meio para que a verdade do Evangelho permanecesse. Amém? Então, mostrando aí o que? Essa dedicação à mensagem verdadeira do Evangelho, mostrando o que? Um compromisso com essa verdade verdadeira, com essa verdade poderosa do Evangelho, o anúncio das boas novas do Senhor. E aí ele fala por que não permaneceu, para que essa verdade permanecesse em nós, para que ela não fosse corrompida. Ele tinha uma responsabilidade, ele entendia o poder dessa responsabilidade. Vamos lá então, Efésios 1, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade e o Evangelho que os salvou, vocês são selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amém? O apóstolo Paulo, mais uma vez, falando que quando aceitou a verdade, quando vocês aceitaram, se tornaram participantes do Evangelho de Cristo Jesus. E aí depois ele fala sobre o Espírito da promessa que veio habitar dentro de nós, como nós temos sempre mencionado aqui, o Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso coração. Mas mais uma
declaração sobre essa verdade poderosa que nós carregamos, que é a mensagem do Evangelho. Colossenses capítulo 1, verso de número 5. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Por meio de quê? Da palavra da verdade, que é o Evangelho. Amém? Então, mais uma vez, está frisado aí sobre a igreja, essa verdade preciosa que a igreja deve carregar e deve guardar. Amém? E isso aqui é muito profundo, não é simplesmente guardar de qualquer maneira, não. Nós precisamos guardar com zelo, nós precisamos guardar com dedicação, para que essa mensagem não se perca. Nós estamos falando de uma verdade que ela vai ser combatida pelo inferno para que ela não chegue na próxima geração. Nós estamos falando e como que vai ser combatido? O inimigo ele usou várias estratégias no decorrer do tempo. A primeira era tentar abafar. A primeira estratégia que ele usa é tentar abafar a verdade. Lembra da perseguição dos apóstolos? Vamos tentar abafar. E aí o que ele faz? Tantas perseguições que vinha para tentar abafar, e teve um episódio específico que a Bíblia narra, de que toda a igreja foi dispersa, numa ação poderosa do inferno para tentar abafar. Aí toda a igreja foi dispersa, só ficou os apóstolos reunidos. Mas aí cada um que foi disperso, ele levou a palavra. Porque a palavra não estava ali só no grupo, estava dentro do coração. Porque eles eram todos participantes, então eles levaram a palavra. E nisso o evangelho foi pregado em várias partes da região, por causa da dispersão que eles sofreram. Então, quando o inimigo achou que estava conseguindo, na verdade, Deus usou de uma estratégia para expandir o evangelho. Então o inimigo ele usa de várias estratégias no decorrer do tempo. A primeira que ele usou foi essa. Vamos tentar ali deturpar ali, entre vários, né? Mas a primeira estratégia maciça do inferno foi tentar tapar. Vamos tentar tapar essa mensagem. Aí depois que ele viu que já estava bem disseminado, não conseguia tapar, vamos tentar então deturpar a mensagem, levantar líderes falsos, levantar falsos mestres que vão ensinar segundo o próprio coração deles. Então o inimigo ele usa várias estratégias para que essa verdade não alcance a próxima geração. Mas aí Deus, na sua infinita graça, tem várias ações e manifestações de poder para que a mensagem chegue até nós. E a última ação de Deus, não bem a última, né, mas uma das mais notórias ações de Deus recente foi a reforma protestante. Porque a igreja, essa verdade do evangelho estava representada pelo catolicismo. Os católicos eram a única religião que professavam sobre a fé em Cristo Jesus, mas estavam tão deturpados que eles estavam convergendo todo o anúncio do evangelho, todo o ensinamento convergendo em poder para a igreja católica. E aí Deus levanta Martim Lutero, não só, mas Martim Lutero vem propagar uma reforma que muitos outros avivalistas já estavam vivenciando isso e propagando, mas Martim Lutero vem dentro da igreja, ele é avivado pelo Espírito Santo dentro da igreja católica. Então ele recebe a revelação da palavra de Deus. E aí, recebendo a revelação da palavra de Deus, que é o verdadeiro evangelho, ele confronta as autoridades católicas daquele tempo que retinham essa verdade, não liberavam essa verdade, eles retinham a verdade. Então era uma falsa pregação. Então a verdade estava sendo entregue de uma maneira deturpada, ela estava sendo entregue pela metade. Ela não estava sendo entregue na totalidade, ela estava sendo entregue pela metade. E aí Martim Lutero vem, a reforma protestante, da qual nós fazemos parte, o rompimento com a igreja católica, para viver e pregar a verdadeira mensagem do evangelho que está em Cristo Jesus. Até então era uma revistinha, como é ainda nas missas do domingo, uma revistinha lá separado, textos específicos que eram entregues. Ninguém tinha acesso à Bíblia Sagrada. Era só a alta classe que conseguia estudar, buscar traduções do original para a língua, que conseguia acessar. Mas aí, a partir dessas reformas, tornar a Bíblia Sagrada como regra de fé. É ela que determina, não é homens que vão separar parte delas e entregar para você, não, é ela que determina. E aí a reforma protestante, então uma grande ação de Deus, por quê? Por causa do compromisso com essa verdade. O Espírito Santo de Deus trabalhando para que a igreja seja detentora dessa verdade. Então a igreja de Cristo Jesus, ela é detentora da verdade da salvação, do evangelho puro de Cristo Jesus. Então esse evangelho ele é poderoso, mas ele tem que ser puro, ele não pode ser misturado, não pode ser diluído, ele não pode ser um falso evangelho, não, tem que ser um evangelho puro.
Amém? Então, o que nós temos é essa igreja que deve guardar essa mensagem poderosa e guardar com excelência. Por que a gente, irmão, é tão insistente em leitura da palavra? Porque essa palavra tem que estar viva no nosso coração. Porque quando levantarem falsas doutrinas, a gente tem que conhecer a verdadeira, para a gente não cair na falsa. O estudo sobre conhecimentos de notas e moedas falsas, você sabe como que ele é feito? Ele é feito apresentando detalhes da verdadeira. Por quê? Porque falsa todo dia pode surgir uma outra. Então se você começar a pegar, vamos ver o que é falso, aí vai estudar o falso para ver, não, você estuda o que é verdadeiro, que quando vier o falso você sabe, porque não está compatível com o verdadeiro. Então, por isso que a exigência, a gente fala tanto, lê a Bíblia, irmão. Vamos meditar na Sagrada Escritura, por isso que batemos nessa tecla, porque, irmão, é a verdade que está aqui dentro. E se o seu pastor estiver ministrando mentira a respeito do Evangelho de Cristo Jesus? Então, você tem disponível na tua casa para poder descobrir. Você tem acesso a isso. Agora, tenha que mergulhar na palavra de Deus para poder descobrir, para poder viver. E não é só isso, não é só para ficar vendo, porque essa palavra é tão viva que à medida que você vai analisando ela para conhecer, ela vai te transformando, ela vai me transformando também. Então, a ação poderosa dessa palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, nós precisamos conhecer essa verdade, porque nós somos zeladores, nós somos guardiãos dessa palavra. Amém? Então, não podemos ser frouxos, nós precisamos ter conhecimento dela. O obreiro deve manejar bem a palavra de Deus. O obreiro deve ser manejar, quer dizer o quê? É a mesma coisa, você está vendo um guerreiro com uma espada, que maneja a espada para lá e para cá. É nesse intuito. Imagina, se você não sabe, você vai acabar se machucando com a espada, né? Ou então não vai conseguir se defender aquilo que é o seu propósito. Então a igreja, ela tem que ter um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Adianta, você pode vir todos os cultos que vier, irmão. Se você não dedicar tempo, não dá tempo de a gente ensinar a Bíblia toda só no domingo pregando, só na quarta-feira ensinando, não dá tempo. Embora o pastor fale muito, mas não dá tempo. É pouco, irmão, comparado de toda a necessidade que a gente tem. Então há uma necessidade de a gente mergulhar, ir mais fundo buscando, porque nós temos que ser um guardião dessas verdades poderosas da palavra de Deus. Amém? Então o Evangelho de Cristo Jesus é a verdade. Um dos grandes poderes da igreja primitiva era perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, verso 42. É a perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Depois acrescenta mais algumas coisas, mas o foco agora é o quê? É a doutrina. E a doutrina dos apóstolos era que doutrina? Agora a doutrina? A de Jesus, irmão. Apóstolo quer dizer enviado. Eles foram enviados por quem? Por Jesus. Então a doutrina dos apóstolos, eles transmitiam a doutrina de Jesus. Um dia eu ouvi uma coisa mais ridícula, você não faz ideia. Eu vi um pregador qualquer aí, tá vindo aí na internet, falando que contestando algum ensinamento das cartas que nós temos, as cartas de 1 Coríntios, uma dessas cartas aí, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, tudo são cartas. Hebreus, Timóteo, Filemão, Tessalonicenses, todas essas são cartas escritas às igrejas. E contestando, ele falando da seguinte maneira: mas isso não consta no ensinamento de Jesus. Eu não lembro qual era o tema mais, mas ele rebatendo isso não consta no ensinamento de Jesus. Quem falou sobre isso foi Paulo, não foi Jesus. Ridículo, né? Ridículo esse contestamento, por quê? Porque Paulo falou do que Jesus ensinou para ele. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu a mensagem pura e ele transmite a mensagem pura. Não só ele, os apóstolos de Jesus. Então, ou nós cremos de toda a palavra que nós temos nas nossas mãos, ou não cremos em nenhuma delas. Porque nós não podemos ser seletivos. Eu creio numa parte e não creio na outra, porque essa daqui sim foi Jesus quem disse, mas a outra não tenho certeza se foi alguns. Não, nós temos que tomar por base e crer. Agora, o que nós precisamos fazer? Tudo aquilo que é contido na Sagrada Escritura tem que fazer, tem que casar com outras partes da Sagrada Escritura. Nós precisamos ter cuidado com interpretações. Nós tiramos de alguns textos que não faz parte de todo o princípio das Sagradas Escrituras. Imagina, você encontra um texto lá que dá a entender, por exemplo, de que um texto, por exemplo, que é muito, muito contestado, a fé sem obra é morta, né? A fé sem obra é morta.
mas a obra também sem fé é morta. Então tem muita gente que acaba contestando de que basta você ter fé e não precisa ter obra nenhuma, só você ter fé é o suficiente. Mas não, mas a palavra de Deus ela vai nos ensinar também que a fé ela tem que ser associada a obras. Então nós entendemos desse texto aqui, porque tem a outra passagem que fala, e o justo viverá da fé. Mas não é só da fé sem nenhuma ação, ele tem que ter alguma ação em resposta, porque se você diz que tem fé, mas não responde a essa fé a que você diz que tem, você não está verdadeiramente demonstrando fé. Então nós precisamos ter cuidado com as interpretações da Sagrada Escritura para não contestar uma coisa a outra. Então nós precisamos entender claramente o que o texto está dizendo, e quando tiver alguma coisa, cuidado, interprete bem, olhe bem, baseia-me em todo o contexto da Sagrada Escritura, porque muitas vezes é uma interpretação equivocada que alguém está tendo do texto. Então quando o irmão Tiago vai falar, né, que a fé sem obra é morta, assim como a obra sem fé é morta, ele não está falando literalmente a fé da salvação em Cristo Jesus. Ele está falando sobre uma ação que nós devemos ter em demonstração a essa fé que nós temos em Cristo Jesus. Então eu creio em Cristo Jesus e eu ajo conforme a minha crença e a minha fé nele. Por quê? Porque Jesus tem ensinamentos, não tem? Qual é o ensinamento de Jesus? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, qual é a demonstração de fé em Jesus? Não é dizer que eu creio nele, a demonstração de fé é o quê? Eu ter obras que representam a minha fé nele, abandonando, mortificando a minha carne, negando a mim mesmo e seguindo Jesus. Amém? Então, é esse entendimento da Sagrada Escritura que vai nos dar segurança no andamento da palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer e nós precisamos guardar. E a doutrina dos apóstolos era a doutrina do Senhor Jesus. Eles foram fiéis em transmitir a doutrina do Senhor Jesus. Quantas vezes eles reuniram, quando tiveram um debate lá em Atos capítulo número 15, vai ter um debate lá, né, para descobrir sobre como eles deveriam se comportar agora, deveriam seguir os preceitos das leis antigas, as leis mosaicas ou não. O que eles fazem? Eles reúnem, fazem oração, buscam discernimento e depois a resposta deles é: coube a nós e ao Espírito Santo de Deus. Não é coube a liderança da igreja, não, coube a nós e ao Espírito Santo. Por quê? Porque tem um compromisso verdadeiro com Cristo, com a mensagem de Cristo e com o Espírito Santo que foi enviado pelo Senhor Jesus, foi enviado por Deus através do Senhor Jesus para que estivesse dentro deles, fazendo com que eles fossem fiéis à palavra de Deus. Pastor, mas como que eles conseguiram guardar toda a palavra? O próprio Espírito, segundo Jesus, ele vem para quê? Para ensinar e para fazer eles lembrar de tudo que Jesus havia ensinado. Então nós precisamos crer na fidelidade da doutrina dos apóstolos aos ensinamentos de Jesus. Amém? Então a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. Pastor, mas Jesus não tocou nesse tema nos evangelhos, irmão. De repente não foi propício escrever isso e divulgar isso. Não tiveram tempo suficiente. Tem uma carta que fala que se fosse escrever todos os feitos de Jesus, não caberia nos livros para poder colocar todos os feitos de Jesus. Então, existem temas que Jesus pode não estar público nos evangelhos, que foi o que Jesus disse, mas os cristãos, os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles foram fiéis, e eles lembrariam de tudo que Jesus tinha ensinado, e eles transmitiriam isso, e o Espírito Santo agora está dentro deles, trazendo essa revelação. Amém? Então nós precisamos ter descanso nisso. E uma das armas poderosas da igreja primitiva era perseverar na doutrina, a doutrina verdadeira do Evangelho, não permitir com que ela fosse deturpada. E o crescimento, lembra que eu falei que o crescimento rápido da igreja tinha grandes probabilidades de acontecer desvio? Porque é difícil manter uma regra, manter uma diretriz, uma doutrina, e algo que começa a acontecer de forma muito grande. Imagina, todo dia um novo convertido. Agora imagina, 2 dias vem 5 mil, 3 dias vem 3 mil, que vira uma loucura. Como é que transmite ensinamento? Se não for cada um fiel na doutrina dos apóstolos, não consegue transmitir a mensagem para frente. Então nós precisamos ter esse entendimento da responsabilidade que está sobre nós. Amém? Qual é a responsabilidade? Guardar a verdade do Evangelho. Nós somos guardião dessa verdade do Evangelho. Amém? Então devemos perseverar nessa doutrina pura do Evangelho. Como guardar a verdade? Uma pergunta interessante, porque agora na prática, o que é guardar essa verdade? Vamos lá analisar então 3 atitudes: propagando a verdade do Evangelho, divulgando, falando sobre ela, testemunhando a verdade do Evangelho e defendendo a verdade do Evangelho. Então são 3 pontos aqui, irmão, que nós temos que entender de forma bem. Divulgar, né, é o primeiro: propagar, divulgar, testemunhar
E testemunhar é você tornar uma pessoa que pratica. Amém? Não é testemunhar aqui você ficar falando, não. Falando é divulgar. O testemunhar aqui é você ser uma testemunha. Você ser uma testemunha, se tornar uma testemunha dessa verdade do Evangelho. E defender a verdade do Evangelho. Vamos ler então Mateus 28, verso número 20. Depois o outro irmão pode ler João 18, 37 e Judas 1, 13. Ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Amém. Então, propagando. Como que a gente vai propagar? Ensinando. Esse versículo que nós acabamos de ler está na comissão da igreja, a ordenança de Jesus para a igreja, para os discípulos dele. Qual foi a ordenança? A ordenança dele é pregar o evangelho a toda criatura. O versículo anterior, versículo 19. Pode ler, Diabo? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, esse é o primeiro mandamento, né? Para a gente ir e tal, e pregar o evangelho. E depois, ensinando-os a fazer o quê? A guardar todas as coisas. A terem no coração essa verdade. A verdadeiramente transmitir essa verdade para outra pessoa. Às vezes nós vivemos dentro da igreja, convivendo entre pessoas, e a gente começa a associar a mensagem do evangelho como algo muito simples, que todo mundo já sabe. Mas não, irmão, todo mundo não sabe, não. Nós precisamos de passar essa verdade para frente. Nós precisamos de transmitir, porque tem amigos nossos no nosso convívio, pessoas, colegas de trabalho, que não conhecem a verdade do evangelho. Nós precisamos transmitir essa verdade, transmitir sobre Jesus, sobre a necessidade de Jesus, todos nós temos uma conta a prestar um dia, todos nós teremos uma vida para se apresentar depois da morte para a eternidade. Nós devemos que apresentar diante de um tribunal. Então nós precisamos dessa mensagem. E aí quando chegar lá, todo mundo tem que saber, tem que estar consciente que quando chegar lá, se não tiver Jesus Cristo, está perdido para a vida eterna. Então nós precisamos de transmitir, ensinar essa verdade. E aí depois que as pessoas aceitarem, nós temos que ensinar ela a guardar essa mensagem poderosa. Então nós temos que ser divulgadores do Evangelho. Então a verdade não pode ser contida só para a gente. Então nós temos que passar ela adiante. Nós temos que transmitir ela adiante. Porque pode ter pessoas que não vão cruzar com outro cristão na face da terra. Está cruzando com você, vai estar em contato com você. E você tem a oportunidade de transmitir essa verdade para frente. Então você é responsável, eu sou responsável. Irmãos, e às vezes a gente fica pensando na obra de Deus e pensando assim, eu quero pregar, mas quero pregar para uma multidão. E às vezes você vai pregar para uma pessoa e essa pessoa vai pregar para a multidão. Há uma conversão de um desses heróis da fé. Irmãos, eu peço perdão aos irmãos sobre o nome, que eu sempre falho aqui com nomes desses irmãos. Mas quando eu falo heróis da fé, estou falando de grandes nomes já mais recentes, ou seja, Martim Lutero é um deles, John Wesley é um deles, há vários outros aí, então, mais recente um pouquinho da história do cristianismo. E foram homens que viveram e fizeram grandes coisas mesmo, de forma poderosa na nação, se tornaram muito conhecidos, e não é conhecido por causa das divulgações, não, é conhecido pelo testemunho de intimidade com Deus que os homens tinham, amém? Então, um desses homens, ele foi alcançado para Jesus em um dia de um culto que tinha 3 pessoas da igreja. Segundo o testemunho de vida dele, ele chega na igreja. Esse dia o pastor tinha faltado, era um diácono que assumiu a direção do culto, porque estava um tempo muito chuvoso, igreja num tempo bem antigo atrás, então muito difícil os transportes. Esse diácono assumiu e dirigiu o culto. Então tinha 2 pessoas cristãs e chegou um jovem e sentou lá atrás. E esse dia ele pregou e esse jovem aceitou Jesus. Esse jovem se tornou um dos homens mais conhecidos nessa altura como pregador do Evangelho. E fez algo extraordinário, ganhou multidões de gente para Jesus. Mas ganhou como? Por causa da fidelidade da propagação do Evangelho de uma pessoa, que não se importou com a igreja vazia, mas pregou literalmente a verdade do Evangelho. E aí essa semente germinou e deu fruto e alcançou muitas almas para Jesus. Então a glória é de quem? A glória é de Deus. Mas essa pessoa que pregou o Evangelho vai ter recompensa da parte de Deus, porque foi fiel na mensagem do Evangelho. Então nós precisamos ter um compromisso com a mensagem, com a propagação da verdade do Evangelho. Amém? Então nem todo mundo sabe sobre essa salvação maravilhosa, principalmente em Portugal, tá? No Brasil é mais comum. No Brasil, desde o cachaceiro, você senta lá, ele sabe quem é Jesus, ele sabe várias histórias da Bíblia e tal, mas aqui em Portugal não.
Então nós precisamos ser fiéis propagadores da mensagem do Evangelho. Tá? E não se trata de converter ou não converter, é falar. Você tem que expressar a verdade. Se a pessoa aceitar, amém. Se não aceitar, tudo bem, mas você falou da verdade do Evangelho para ela. Ela tem que estar consciente disso. Então seja um propulsor, um propagador da verdade do Evangelho. Amém? O segundo texto que nós temos é João capítulo 18, verso número 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Amém? Para que Jesus veio ao mundo? Para dar testemunho. E como que Jesus deu testemunho? Qual foi o maior testemunho de Jesus? Amém? Filipenses capítulo número 2. Sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou forma de servo, se tornou humilde e vivenciou. Ele viveu aquilo que verdadeiramente era a mensagem de Jesus. A maior pregação de Jesus não foi o quanto ele ensinava, era o quanto ele vivia. Foi bem citado pelo Diácono Robson, o lavar os pés, né, dos discípulos. Aquilo ali foi uma exemplificação do que seria o ministério. O ministério de Jesus é servir, ele não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Então, o testemunho de Jesus, poderoso testemunho de Jesus, foi o que? Foi viver aquilo que ele anunciava. Podia contestar ou tentar contestar as palavras de Jesus, mas quando olhar para as atitudes dele, era compatível com aquilo que ele ensinava. E aí, quando era compatível com aquilo que ele ensinava, fazer o quê? Como que a gente pode contestar alguém que vive em conformidade com aquilo que ele prega? Aí Filipenses capítulo número 2 vai continuar declarando que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E por ele obedecer foi lhe dado o nome que é sobre todos os nomes. Então Jesus, ele foi fiel em tudo, ele cumpriu com exatidão aquilo que ele queria, que ele veio para cumprir, que era o propósito dele. Então ele deu testemunho completo, ele viveu com intensidade. E é isso, a nossa vida em testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. A nossa vida em testemunho dessa verdade poderosa do Senhor Jesus. Amém? Então, a nossa vida como vivendo verdadeiramente, não só propagando. Propagar é bom, testemunhar é bom, é. Mas quantas pessoas você já ouviu falar de Jesus que você não vê Jesus na vida delas? Eu já vi um monte. Eu vi pessoas, nossa, e parece que os que mais falam são os que menos vivem, irmão. Parece que até fala para poder tampar o que não vive. Tem pessoas que, nossa, que tem uma mensagem bonita demais, que tropeça, está falando de Jesus e falando do amor de Jesus e tal, mas às vezes não testemunha verdadeiramente em vida, não mostra testemunho. Então, fala de um lado, mas peca do outro. Não, nós devemos ter compromisso, não só com propagar, como também viver. Há uma frase muito conhecida que diz assim: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está tentando me dizer. Seus testemunhos gritam mais alto do que as suas palavras. E a gente vê isso claramente na vida dos filhos. Se você for observar, é assim. Você pode falar 1000 vezes com a criança para ela não fazer, para ela não fazer, para ela não fazer. Se ela vê você fazendo, ela vai fazer. Não tem para onde correr não. Ela vê você fazendo, ela vai fazer também. Você mesmo descuidar, está lá a criança fazendo. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção a isso. Amém? Testemunho. E depois, defendendo a verdade do Evangelho. Judas capítulo 1, versículo número 13. Amados, quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue ao sangue. Amém? Olha a declaração. Declaração, ele estava preparando para escrever uma carta a respeito da comum salvação. Aí imagina, está lá preparando para escrever. Mas aí, olha a intensidade do texto. Foi que me senti obrigado. Como assim? Senti obrigado? Senti uma responsabilidade muito grande. E qual era a responsabilidade? É corresponder convosco, ou a escrever uma carta convosco, exortando-vos a batalhardes, exortando vocês a lutar com intensidade, diligentemente pela fé que uma vez foi dada
uma vez foi por vocês, né, por todas, foi entregue aos santos, à igreja, aos que estão em Cristo Jesus. Então, imagina, ele está preparando para escrever, está lá o esboço todo prontinho, vou escrever uma carta para os irmãos, para poder falar sobre a comum salvação, mas de repente se sente na obrigação de exortar a batalhar, a viver, a defender a verdade do Evangelho, irmãos. A verdadeiramente, a lutar verdadeiramente pela fé que uma vez nos foi dada. Então a gente precisa assumir um compromisso vivo com a verdade da palavra de Deus. Não aceitar que essa palavra não seja propagada ou seja propagada de forma mentirosa. A gente tem que ter um compromisso vivo e ardente que o nosso testemunho de cristão, irmão, vai ferir as mensagens falsas do Evangelho. Porque quando as pessoas ouviram a respeito do Evangelho e ouviram uma falsa pregação, quando elas verem o seu testemunho confronte as mensagens que eles ouviram. E aí essa deturpação vai ser confrontada e você vai estar lutando em pessoa e desmascarando o plano do inferno de dissipar, de destruir a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Então imagina, nós temos essa responsabilidade como igreja. Se a igreja viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, irmão, as mentiras a respeito do Evangelho vão cessando. Elas têm que cessar. Por quê? Porque a igreja vai manifestar um Evangelho diferente do que muitos falsos pregadores têm pregado. Agora, se nós não vivermos isso, quem vai manifestar? Qual o testemunho que vão ter? Não tem nenhum testemunho. Se eles começam a falar que os santos, a igreja é um bando de falso, que não sei o que e tal, mas dentro da igreja começa a manifestar um monte de sinceridades verdadeiras, homens fiéis, qual vai ser a verdade que vai prevalecer? As atitudes falam mais alto do que as palavras. Havia eu não sei nem mais quem, mas falava comigo direto, falar até papagaio fala. Não é verdade? Falar até papagaio pode falar, irmão. Agora, viver com verdade a palavra, ser testemunho dela, aí é que está a verdadeira essência do Evangelho. Então, essa defesa que nós temos que ter como igreja. Então, defender, como que nós podemos defender? Não é ficar aí nas redes sociais, vamos embora, tem hora que dá vontade de comentar, irmão. Umas heresias aí que são pesadas, que aí dá vontade de entrar lá e detonar também. Mas às vezes não vai propagar o Evangelho, às vezes vai causar mais bagunça ainda, mais auê, mais difamação. Às vezes vai causar mais alvoroço e não vai alcançar a verdade da palavra de Deus. Então, mas agora, o nosso testemunho, quando as pessoas olharem, for fazer um negócio com um cristão, aí o negócio tem que ser estreito na testa, tem que estar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Quando for fechar um contrato, não contratar um da igreja para ver como é que é o trabalho dele aqui. Qual é o Evangelho que você prega? As suas atitudes são compatíveis com o Evangelho que você prega? O seu patrão pode confiar em você igual você fala sobre Jesus, uma vida de sinceridade? O patrão pode entregar a chave do departamento, da obra na sua mão, da loja na sua mão e ficar descansado que não vai sumir nada lá de dentro. E se sumir, você vai correr atrás de quem está sumindo ainda com as coisas ainda, para poder defender verdadeiramente a responsabilidade que foi entregue a você. Se for, você está vivendo de acordo com o Evangelho. Se não for essa atitude, você não está vivendo de acordo com o Evangelho. Você vai ver com bagunça acontecendo e vai ficar lá sendo conivente com essa bagunça toda. Se você for conivente, você está sendo participante. Então a gente precisa entender o compromisso que nós temos com a verdade da palavra de Deus. E essa verdade, entenda verdadeiramente, não é só saber e falar que Jesus veio para salvar o mundo e morreu, não. É viver de acordo com o ensinamento de Jesus. Porque aquele que diz que está em Cristo Jesus deve viver como Cristo viveu. Amém? Então quando nós vivemos isso, nós estamos testemunhando, nós estamos defendendo, nós estamos propagando o Evangelho de Cristo Jesus. A verdade preciosa que nós carregamos, nós estamos propagando ela. Amém? Então esse é o compromisso da igreja. Esse é o compromisso. Irmão, é muito sério ser igreja, é responsabilidade. O primeiro julgamento que vai ter no céu, segundo o entendimento teológico que nós professamos, é o julgamento da igreja. Vai ser um dos julgamentos mais difíceis lá, porque é das obras, é o julgamento daquilo que você fez, não é o julgamento para ser salvo ou ser condenado. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Coríntios, cada um receberá segundo as obras que fez. Está falando de salvação? Não está falando, porque a salvação é em Cristo Jesus. Não tem galardão de salvação em relação à obra que você fez, não. Tem galardão de obras que você fez como salvo. E aí é onde o chicote vai dar uma estalada, irmãos.
Por quê? Porque tem muita gente negligenciando a verdade do Evangelho. Deus entrega e a gente negligencia. O que é negligenciar? É dizer que está em Cristo Jesus, é propagar Cristo Jesus, é falar de Jesus, mas não viver de acordo com Cristo Jesus. Então nós precisamos ter entendimento da seriedade, a responsabilidade está nas nossas mãos. Então não sejamos coniventes. Conivente mesmo que fala? É coniventes, é tornar participantes. Não, nós precisamos ter seriedade com a verdade do Evangelho. Em todos os aspectos da nossa vida. Devemos representar verdadeiramente cada ensino de Jesus. As pessoas, irmão, é muito sério, e eu friso de novo, é muito sério. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você. Se elas não verem Cristo em você, você não é cristão. Porque cristão é uma palavra que significa pequenos cristos. Ou seja, pessoas que representam verdadeiramente Cristo. Então, são cristãos. São pessoas que têm as atitudes que Cristo teria. Aí se nós não temos, nós estamos envergonhando o Evangelho, e não propagando o Evangelho, não sendo testemunha do Evangelho. Então nós precisamos, em cada atitude nossa, defender o Evangelho. A forma que nós acreditamos deve ser a forma que nós vivemos. Tá? Ontem, um exemplo básico. Ontem, descendo, era que hora? 7h30 da noite mais ou menos, descendo, chegando ali perto de casa, ali, daí ia levar o Diago Robson, saindo do trabalho, meio chuvoso, tempinho, saindo assim, vem um carro descontrolado atrás, dá uma pancada na lateral do carro, para do lado assim. Irmão, momento propício, está saindo, o cara não prestou atenção, veio descuidado da pancada, você não enxerga, não está vendo e tal. Não, mas sai tranquilo, olha, aconteceu. Então, tá. Como que a gente vai resolver? A gente vai resolver da seguinte maneira: eu tenho um amigo que é da oficina, não sei o que, o senhor falando comigo, tem um amigo que é da oficina, assim, assado, vamos trocar contato, então depois você manda o carro lá na oficina e vê como é que fica. Eu falei, não, tá tranquilo então, o trabalhador também demonstrou seriedade, tá bem. E se não assumir o compromisso também, o compromisso é um prejuízo pequeno. Vou lá e assumo eu. Agora vão ficar arrumando confusão e dificuldade no meio da situação. Não é que você tem que levar prejuízo por causa, não, irmão. Mas é entender, tem que haver uma manifestação de verdadeiramente a mensagem que a gente vive. E embora ele não soubesse que eu era cristão nem nada, mas imagina se eu saio dali, ele não sabe que eu sou cristão, e levanta a voz com ele, arruma confusão, não quero tretar ali e tal, não demonstra nenhum senso de preocupação, o acidente acontece. Situações como aquela acontecem, poderia ter acontecido comigo. Aí quando acontecer comigo, o que eu vou fazer? E exemplos como esse são vários que nós vamos ter durante a nossa vida. E nós temos então que nesse momento manifestar verdadeiramente aquilo que nós pregamos. Por que eu falo isso de exemplo como esse? Porque às vezes no nosso direito a gente acha que a gente não está pecando. Às vezes no nosso direito, a gente está no nosso direito, estou defendendo o meu direito, mas às vezes no teu direito você não está pecando diretamente, mas está sendo arrogante, não está transmitindo uma mensagem de amor para outra pessoa, de preocupação, de sensibilidade. Uma outra altura, estávamos descendo para levar a irmã Infeliz no domingo, acabou o culto aqui, já uns meses atrás, descendo, chegando perto da casa dela, tem um sinal, parei no sinal, um pouco eu olho atrás, está vindo um carro chutado. Na hora que está vindo um carro chutado atrás, eu só dou uma liberada no travão mesmo, uma pancada, o carro chegando lá para frente, ele desesperado e tal. Para o carro, com calma para ver, uma senhora atrás do carro desesperada. E aí a preocupação não é nem mais o carro, era com ela. Ela estava desesperada porque foi agredida. Pouco tempo atrás ela estava descontrolada, não teve controle, perdeu o controle, estava meio desesperada. Alguém tentou assaltar ela e quebrou o vidro do carro, fez uma bagunça com ela. Foi toda a mensagem que ela nos transmitiu, e ela desesperada dentro do carro. E aí a preocupação já foi logo ajudar ela, já ligar para o marido e tentar ajudar. E o marido dela veio e tal, teve ali com a gente também, demos uma assistência, graças a Deus, não aconteceu nada de grave também com o carro. O carro está uma benção, o carro é forte, só manchou ali o para-choque, mas também mais uma ligação, oficina para poder arrumar, está tranquilo. Agora, nessa hora a gente tem que manifestar verdadeiramente quem nós somos em Cristo Jesus. No direito e tal, não, é uma pessoa que está desesperada. E qual é a nossa sensibilidade? Como é que a gente vai lidar com essa situação? A vida da pessoa é mais importante do que o prejuízo que a gente pode levar. E era ela a preocupação, torna ela a preocupação, não torna a nossa pessoa, torna ela. Então, isso são testemunhos que a gente tem que viver para a manifestação verdadeira da glória de Deus, em todas as situações. Jesus ele vai falar o seguinte: se quiserem tirar a vossa capa, a capa no Novo Testamento, naquele tempo de Jesus, era algo que as pessoas usavam, era muito comum, a capa era uma proteção e tal, que usavam uma capa normal, mas era algo precioso. Aí se quiser tirar a sua capa, quando ele quiser tirar a tua capa, dá-lhe também a túnica, arranca também a parte de baixo e entrega para ele, leva. Esses são os ensinamentos de Jesus.
Agora, pelo amor de Deus, vai tirar a capa não, que nós vamos guerrear, que isso aqui é meu, que não sei o quê, vamos uma guerra, irmão. Não, é manifestação. Porque às vezes tudo que está acontecendo ali é uma pessoa desesperada que não está tendo controle dela. E a gente precisa, nesse momento, ter controle suficiente para testemunhar, defendendo a verdade que habita em nós. Crendo no nosso Senhor Jesus como autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé. Amém? Então, nós temos que guardar, defender as verdades do Evangelho a todo custo. Zelando pela verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 13. Amém? Nós não vamos ler, o tempo aqui já está bem acelerado, mas gravam aí. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 13. Os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres de suas heresias. Tá? Algum irmão que leia bem rápido, pode abrir, pode ler, por favor. Vamos concluir então lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre boa. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deve ter. O bispo então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de um bom comportamento, dado hospitalidade, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçador de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, nem avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a sinceridade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante que se envanecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em desprezo ou laço do diabo. Do mesmo modo, o diácono deve ser sério, não de língua dobre, nem de dado nem cobiçoso ou desonesto, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois praticam o ofício de um diácono. Se forem considerados irrepreensíveis, do mesmo modo suas mulheres devem ser sérias, não ausentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam marido de uma esposa, governam bem os seus filhos e a sua própria casa, porque os que praticam bem o ofício do diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Aí nós estamos vendo uma lista aí de quais são as diretrizes, né, para os líderes da igreja. Irmão, para ser sincero, todo mundo tem que vestir essa verdade da palavra. Os líderes aqui estão sendo chamados à responsabilidade, mas é para ser espelho, para que a igreja replique tudo aquilo que os líderes devem replicar. Porque isso é a dinâmica da igreja, é discípulos. E essa que é a dinâmica do ensinamento de Jesus. Então, nós devemos o quê? Ser zelosos pela palavra de Deus, irrepreensível, não pode ter falha em nós. E aí os pais devem ser um exemplo dentro de casa. Aí se o pai em casa não é exemplo de tudo aquilo que nós estamos vendo da palavra de Deus, não fala do Evangelho de Jesus. Os filhos nunca vê você falando do Evangelho de Jesus para ninguém. Você está sendo exemplo? Não está sendo exemplo. Você nunca testemunha a verdade do Evangelho, você não vive com intensidade. É desonesto. Então você está manifestando o amor de Deus verdadeiramente? Não está. Então a gente precisa ter seriedade e comprometimento com a palavra de Deus. De forma inteira, para quê? Para que, zelando bem da nossa casa, nós possamos zelar também da obra de Deus. Porque se a gente não zela bem da nossa casa, a gente não tem crédito para zelar da obra de Deus. Então essa verdade que nós estamos falando aqui deve ser vivida em todos os ambientes, mas dentro da nossa casa tem que ser manifesto isso verdadeiramente. Então nós precisamos ter esse cuidado, diligente mesmo, nós precisamos ter esse cuidado, sermos comprometidos em ser guardião da verdade, uma responsabilidade absurda que está sobre os nossos ombros. Amém? Nós precisamos de zelar disso para o nosso bem. Não é para só, não, é para o nosso bem, é para a nossa proteção, é para o nosso desenvolvimento, nosso relacionamento com Deus.
E há um galardão ainda, além da salvação, das bênçãos provenientes do Senhor, ainda há galardão para aqueles que fizerem bem a obra de Deus. Amém? Então vamos ser zelosos e comprometidos com a palavra de Deus. E repudiar os falsos mestres e suas heresias. E como a gente deve repudiar isso, irmão? Dentro do seu escalão. É onde você consegue atingir. Não adianta, irmãos, você que não é conhecido ir para redes sociais, ficar batendo boca, falando de pessoas que tal, que não sei o que, não. Às vezes não vai, como eu já referi, às vezes não vai divulgar o amor do Senhor. Mas agora dentro do contexto que você está, você deve se repudiar. Você deve se não aceitar falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos comportamentos. E se você não tem voz e não está no seu escalão, entende isso aqui sem diminuir ninguém, mas se não está no teu patamar a poder combater certas pessoas, afaste, não torne cúmplice dessas pessoas. Está numa igreja onde é só heresia, você não tem voz ativa para poder confrontar o pastor, para poder tentar alertar, fuja dessa igreja. Sai enquanto é tempo, vai para uma igreja que verdadeiramente seja comprometido com o evangelho. É repudiar, é você não aceitar esse ensinamento. Agora não adianta você não aceitar e estar lá. Não, eu não aceito e estar lá, não aceito e estar lá. O que você está fazendo? Irmão, tem pessoas, amigos meus, pessoais, amigos meus, que se desviaram da fé por causa dessas bobeiras. Estavam na igreja e contestavam veementemente as ações dos líderes, mas não saíam da igreja. Aí ficava até morrer na fé, os abençoados. Aí não está mais na igreja, então, aí a gente fica assim, fala, meu Deus, como é possível? Alguém está vendo, está errado, o ensinamento errado, e está contestando, não concordo, falou isso, vê que absurdo as ações, mas continua lá. Você consegue entender? Eu não consigo. E não podemos fazer isso. Como nós vamos fazer? Nós vamos ficar repudiando todos os líderes? Não, entenda isso aqui. Se tem alguma coisa que você não está de acordo, chama o líder e conversa com ele. Por que você não está de acordo? Tem verdade da Bíblia? Coloca. De repente você está entendendo mal a palavra, ou ele não entendeu essa palavra. Expõe a verdade, aí ele vai olhar para essa verdade. Se não for compatível com a verdade da palavra de Deus e ele não aceitar, aí sim você já fez seu papel. Mas de repente ele está precisando só ser alertado de uma coisa que ele não está consciente disso, então você deve expor. Aí você vai lá, mostra dentro da Bíblia, irmão. E não precisa ter medo, vergonha não, irmão. Porque de repente você tem uma interpretação errada, ou de repente ele não teve essa interpretação, e você está sendo bênção de Deus para poder ajudar. Agora, a partir do momento que tem a verdade e não muda, não pode ser compatível com isso não. Você não pode ser conivente com isso. Então, repudia, aí toma uma atitude, tenha atitude. Então, tome uma decisão. E qual a decisão? Ficar gritando na hora da pregação? É mentira. Não, irmão, claro. Escândalo não. Intercede para que a verdade seja revelada no coração dele, que ele se converta. Mas pegue de fininho. E se puder ajudar alguém, ajuda alguém. Mas agora não seja pedra de tropeço, não seja escândalo para a obra de Deus, não. Agora com zelo, sim, seja alguém que repudia as falsas lideranças. Porque se você não fizer nada, se a gente não fizer nada, a gente não tomar uma decisão, a gente não tomar atitude, a gente vai estar sendo conivente com isso e vai continuar propagando. Então, irmão, para ser sincero para você, as pessoas às vezes vêm falar, e eu sempre falo, você já falou com o líder sobre isso? Você já conversou? Senta e conversa, de repente, não sei o que está se passando, mas senta e conversa, no mínimo você tem que fazer isso. Se não for, sai de lá, irmão, pega e sai embora. Não adianta você vir falar para outro pastor de outra igreja, para o outro pastor, não, isso não acontece não. Agora, dentro dos ministérios, aí sim. Dentro do ministério, aí sim, você pode procurar uma outra liderança, falar, olha, o líder de tal igreja está fazendo assim, assado. E aí nós, como ministério, uma organização das igrejas, precisamos sim de intervir nisso, porque não pode estar participando. Agora, do contrário, não. Do contrário, uma igreja vai ficar interferindo em outra e tal, não. O que nós devemos fazer é isso. Tá? Então, se tem alguma coisa repudia, toma uma decisão, não fique aceitando falsas lideranças. Amém? Tenha um zelo pela verdade da palavra de Deus, e os líderes principalmente. Tá? E esse zelo cuidando bem. Por que zelar pela verdade? Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. E se deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo, irmão, não serve para mais o quê? Mais o quê? Se o sal deixar de ser insípido, né? Não é isso que diz a palavra, numa tradução mais arrojada, para que ele serve?
pisado. Então, não, obrigado, tá tranquilo. Então, se o sal perder a função de sal, ele vai servir para quê? Para ser pisado. Ser pisado está falando de quê? Sobre descarte. Então imagina você, não tem zelo nenhum com a palavra de Deus. Para que você está servindo como igreja? Como igreja que eu estou falando. Nada. Perdeu a sua principal responsabilidade. Então, em nome de Jesus, como igreja, vamos ter sinceridade com a palavra, zelar por ela mesma. Zelar em nome. Entende isso aqui, aquilo que o apóstolo João fala em 2 João, capítulo número 2, 1 João 2, 1 João 2, 1 João capítulo 1, que ele fala sobre pecado, ele fala, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Então, é desse comportamento que eu falo. Porque no dia que você for pego não cumprindo isso aqui, quem deve falar? O seu coração deve se arrepender, deve voltar para Cristo, deve mudar de comportamento. Então, faltou com a verdade em algum ponto, deve ter uma conversão. O que não pode acontecer, irmão, é você ser legalista com a condição de não cumprir a palavra de Deus. Tá tudo bem, é ser aquela pessoa relaxada, tranquila. Eu não vivo, mas também está tudo bem. Eu também não sou pastor, eu também não sou. Não, a palavra de Deus não é para pastor, não. Não é por nível, não. É pastor, tem que cumprir todos os ensinamentos de Jesus. Não é pastor, não tem que cumprir. Não é não. Às vezes a gente pensava assim. Não, eu não sou pastor, então eu não tenho que jejuar, eu não tenho que orar. Deixa que os líderes lá orem, os pastores, os líderes lá na igreja. Gente, não. A verdade do evangelho é para todo mundo. Todo mundo que quer viver essa verdade do evangelho tem que viver de igual modo, irmão, com dedicação na palavra de Deus. Os pastores têm as responsabilidades deles, os líderes têm a responsabilidade deles, mas todos nós temos responsabilidade. Então nós precisamos ser zelosos com o comprometimento dessa verdade, porque se nós perdermos a essência de igreja, não servimos para nada. Não adianta a gente ficar vindo aqui, cultuar, bater palma, cantar. Eu não estou falando para as pessoas que chega um ponto, não deu, tem que desistir. Não é isso. Mas estou falando que como igreja a gente não está cumprindo o papel. A gente não está cumprindo a nossa função. E se a gente não está cumprindo a nossa função, a gente está deixando de ser sal. Sal serve para quê? Para temperar. Sal serve para manifestar o reino de Deus na terra. Já prestou atenção naquela passagem que o anjo vem para destruir Sodoma e Gomorra? Prestou atenção que antes dele ir para lá, ele passa e vai ter com Abraão? Aí Abraão começa uma negociação com Deus. Todos não estão ligados nisso aqui? Ele começa uma negociação com Deus. Deus, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir junto com os ímpios também, toda a cidade? Aí Deus vira para ele, não, se tiver 50 eu não vou destruir então não. Se aí 45, 40, se eu tiver errado nos números aqui, vocês vão perdoar, mas a ideia é literalmente, ele vai descendo no escalão. Se tiver 30, 10, não, se tiver 10 eu não vou destruir. Sabe o que isso significa? Que a igreja justa ia segurar aquela cidade, para não ser destruída. A igreja, sal da terra, sustenta a terra. Olha a intensidade disso. Irmão, nós com a mensagem do evangelho, a gente segura o propósito aqui para que pessoas ainda sejam salvas. Para que pessoas sejam restauradas. Então nós precisamos ter esse comprometimento com a verdade da palavra de Deus. Aí chega no ponto lá, voltando para a história de Abraão, que ele fala 5, 6. Aí chega uma hora que ele não, Senhor, deixa estar, então vai lá, destrói mesmo, porque não vai ter salvação não tinha dentro da cidade. Tinha lá quem só? Só tinha um homem lá. Era mais ou menos justo ainda. Era quem? Ló. E aí Ló, pelo comportamento dele, ainda consegue salvar quem? A casa dele. E quase salva a mulher, mas não teve jeito. Abençoada, chegou no meio do caminho e virou para trás. Quase mesmo, muito quase. Por muito pouco ela não era salva também, mas não foi. Sabe, em nome de Jesus. Hoje a gente encerra esse ensino aqui. Entre nós que estamos aqui, depois os irmãos serão alcançados também, mas que seja a oração nossa verdadeira, irmão, é Cristo, é a essência, é a igreja, não é? Você não tem um título de cristão, não é uma coisa vaga, não, entenda isso. Foi um sangue precioso derramado por você.
há uma responsabilidade delegada sobre você e há uma necessidade de resposta da tua parte. Nós, como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos responder isso aqui. O sal não pode ser. Você joga um sal que não presta na comida, você já pensou? Você já fez comida sem sal? Já? Eu acho que eu fiz um arroz uma vez só, eu acho uma coisa assim. Do resto, às vezes eu ponho muito sal. Mas não dá para comer. Você não dá. Eu, principalmente, não consigo. Não consigo comer nem arroz doce, você tem ideia, nem jogar açúcar, eu não consigo tomar arroz sem sal. Até come, mas... É difícil, né? Agora imagina, você não esquece de pôr sal, você põe sal. Você joga sal lá, joga sal. Mas na hora que você vai comer, não tem tempero nenhum. Só fez volume ali dentro. Ali. Vai mudar o quê? Vai mudar nada. Tem 1 quilo de sal, jogou 1 quilo de sal na panela de arroz, você não presta, não vai mudar nada no seu arroz, só vai dar volume. Igreja, imagina, igreja linda, a gente está reunindo aqui no domingo, está uma benção, não está? Se a gente for sem sal, não resolve nada. Se a gente não tiver compromisso com a verdade da palavra de Deus, não vai mudar nada. A gente vai ser como o metal que tinha aqui, não vai fazer barulho, irmão. Pode começar a vir músico, porque logo vai vir, sabia? Nós já vamos comprar os instrumentos em nome de Jesus, tá? E aí vai vir música, vai começar a vir música dos melhores em nome de Jesus. Mas se não for sal, irmão, a gente vai fazer uma barulhada aqui e tal. Depois não vai mudar nada no dia da eternidade. Sabe, agora do contrário, irmão, se não tiver músico aqui, se não tiver a igreja cheia, não tiver muita coisa, mas se a gente for sal, aí sim vai fazer diferença, sabe? Aí Jesus vai ter prazer de virar para cada um de nós e falar assim: seja bem-vindo ao reino do meu Pai. Tem um galardão preparado para vocês. Em nome de Jesus. É muito sério essa verdade. É algo precioso demais que está depositado nas nossas mãos. Sejamos verdadeiros com isso. Pastor, eu não estou conseguindo viver. Eu não estou conseguindo expressar, viver essa verdade. Irmão, luta contra você. Luta contra, crucifica a sua carne. Tem que ter luta, tem que ter resistência. Tem que ter resistência. Irmão, você tem que ser implacável com você mesmo. Não faça corpo mole, não. Se você quiser vencer, você tem que ser implacável, irmão. Implacável com você. Vai pro joelho e chora. Não dá vontade de chorar, grita, esmurra, mas você tem que fazer alguma coisa. A gente não pode aceitar, não, mas eu não estou conseguindo. Como não está conseguindo, irmão? Se o Filho verdadeiramente nos libertou, a gente se torna livre. Se não somos livres ainda, é porque ainda não temos Ele. E se não temos, nós temos que clamar por Ele até Ele vir, até Ele nos resgatar. Nós temos que ter compromisso com isso. Então nós temos que ter essa preocupação e essa mentalidade. Tá? Eu preciso estar fininho com a mensagem do Evangelho. Eu posso não ter muitas coisas, muitas outras coisas, posso não ter muitos dons, mas a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, cabe a nós. O restante é o Espírito Santo que vai trabalhar, irmão. E eu duvido alguém que vive a verdade da palavra de Deus não ser cheio do Espírito Santo, não começar a receber os dons da parte do Espírito Santo. Não tem como. Ele está desejoso de encher a igreja, de encher a vida de cada um. Então, no mínimo, se a gente afina a nossa vida, aquilo que é a nossa responsabilidade, a gente faz. Eu tenho certeza com você que Jesus não vai te deixar para trás. Se você é daqueles que luta contra a sua carne, luta, é insistente, quer de qualquer modo romper, você vai romper. Essa é a promessa de Jesus. Ele venceu o mundo, Ele venceu, irmão, e Ele está conosco até a consumação do século. Então não existe barreira, limite aqui que pode nos impedir, não. Tá? Então a responsabilidade está nas nossas mãos. Jesus já morreu, irmão, você já tem o dom da fé. Só de você estar aqui, você já recebeu a fé de Cristo Jesus. Você já deu o passo primeiro. Agora tem que afinar isso aí, um alinhamento com um comprometimento com a palavra de Deus. Irmão, e a análise direta da palavra de Deus. O que eu vivo que não está em conformidade com a palavra de Deus? Eu preciso de mudar, eu preciso de transformar isso. Eu preciso de ser insistente, militante. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 12, na sequência dos textos que nós estamos ministrando, vai falar assim: vocês ainda não lutaram até derramarem sangue contra o pecado. O que vocês estão reclamando? Sabe o que você fez? Porque se for preciso derramar sangue, a gente tem que ir até esse ponto.
Às vezes a gente olha para a história de José e fica romantizando, né? Bonitinho e tal. A mulher de Potifar chega e arranca a roupa, pede José e puxa José pela roupa também. José está ali, irmão, e ele sai correndo. Olha a afronta que ele vai sofrer, olha tudo que ele vai sofrer ali, mas ele está se importando, não está, ele está se importando com o compromisso que ele tem com a verdade da palavra de Deus. E ele sai correndo, ele não está nem aí, calúnia, afronta, prisão. Você vê que ele nem contesta a prisão, está tudo bem, estou preso, mas pelo menos eu estou longe da mulher de Potifar. Vendo como é bonito responder a verdade do Evangelho de Jesus? Aí, né, a gente aplaude, glória a Deus e tal. Depois ele vai para o trono, assenta no trono, amém, tudo bem. Ele torna governador, o segundo homem de todo o Egito. Mas aí a gente tem também João Batista. Comprometimento com a palavra da verdade de Deus, ele confronta o rei. E aí, por ele confrontar o rei, ele é lançado na prisão. Lança toda uma burocracia lá, uma treta qualquer, uma festa mundana lá, e de repente a cabeça dele está sendo servido numa bandeja. Algum problema com isso? Não há. Problema teria se ele tivesse corrompido perante a mensagem verdadeira do Evangelho. Mas não tem. Jesus tem preparado para ele um lugar nas mansões celestiais. Nada pode separar do amor de Deus, nem a morte. Então pode matar, pode, mas não pode separar. Mata o corpo, mas não tira o seu espírito. Então nós precisamos estar verdadeiramente comprometidos com a mensagem pura do Evangelho de Cristo. Essa é a nossa essência como igreja. Então essa verdade aqui que nós estamos falando de propagar, de viver, de ser, nós temos que abraçar ela de forma literal mesmo. E o primeiro ponto, irmão, não se preocupe em evangelizar já não, preocupe em viver primeiro. Viver, a partir do momento que você estiver vivendo, aí sim você vai propagando, que também é nossa responsabilidade. Mas o ser testemunha, a ter compromisso, a viver verdadeiramente essa palavra. Amém? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso zelo. Vamos orar ao Senhor? Igreja viva do Deus vivo. Nós temos que entender isso. É esse o estudo que nós estamos tendo. Igreja viva do Deus vivo. Uma igreja que não se abala, não. Uma igreja que está firme e comprometida com a verdade do Evangelho. Amém? Então nós temos na nossa responsabilidade essa mensagem preciosa. Tá? Então guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Encerrando o nosso culto. Vamos convidar o Diácono Robson para fazer essa oração. Fique à frente, por favor. Vamos evangelizar a porta. Senhor Deus, Pai querido, Deus querido, Pai, mais uma vez, Pai, elevamos, Senhor, Pai, os nossos pensamentos, Pai, a Ti. Sim, Deus querido, Pai, para Te agradecer, Senhor, Pai, por este momento, Pai, que passamos aqui, Senhor, Pai, estudando a Tua palavra, Pai, querido, aprendendo, Senhor, Pai, sim, amado, Pai, de sermos, Senhor, Pai, a igreja viva do Deus vivo. Pai, querido, aprendemos, Senhor, Pai, qual, Senhor, Pai, será, Senhor, Pai, o nosso propósito nessa terra. Pai, querido, e cumprimos, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor, Pai, propôs para nós, Senhor, meu Deus, querido, para agradar o Teu nome. Pai, querido, que todavia, Senhor, Pai, nós possamos, Senhor, Pai, dar honras e graças ao Teu nome, que em todo tempo o Teu nome seja exaltado sobre nossas vidas, sobre nossas nações. Pai, querido, em nome de Jesus, Pai, nos dê, Pai, um restante de semana abençoada. Pai, querido, leva-nos debaixo, Pai, da Tua potente mão. Guarda-nos, Senhor, Pai, o nosso coração em Ti. Pai, querido, que nós possamos esconder a Tua palavra em nós. Pai, querido, todos os dias, Pai, meditarmos nela, Pai, de dia e à noite. Pai, querido, e nós sejamos, Senhor, Pai, abençoados e bem-sucedidos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. As mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. E você que recebe diz: Amém. Assista terminado nosso culto. Não, Amém. Amém. Pai do Senhor,